Ó, pessoal, a gente então vai dar início a mais um web seminar, né? Hoje a gente tem a grande satisfação de poder ter o professor Varran, que é o atual reitor da USP, tem um currículo extenso, né? Diretor da Escola Politécnica, passou por quase todas as áreas aí, inclusive da área de ciência e tecnologia, IPT, enfim. Vocês vão, depois que eu fizer a edição desse vídeo, vai estar lá, quando eu anunciei também, coloquei o currículo dele. Então, a ideia dessa nossa entrevista seria, então, falar um pouco, primeiramente, da USP, né, dos desafios, em particular também sobre o problema de como a USP está enfrentando esse momento atual dessa pandemia do Covid, né, e falar também um pouco do futuro, né? Quer dizer, a USP, como todos vocês sabem, até essa semana saiu uma avaliação que a USP está em 14º lugar no mundo como a universidade mais, vamos dizer, equipada para poder discutir os problemas globais do mundo, né? Então, está logo atrás de uma universidade chinesa, né? Então, isso foi publicado essa semana. Então, isso dá muito orgulho de ver que a USP, com toda essa trajetória, continua ainda, pelo menos, com certeza, na América Latina, de longe, a universidade mais completa. Eu mesmo entrei na USP em 1972, fiz toda a minha trajetória lá, graduação em física, mestrado, doutorado, livre docência, né? Hoje estou como professor sênior no Instituto de Estudos Avançados e também presido esse instituto, que é o IVPESP, né? Que é um dos parceiros que hoje está fazendo essa transmissão para vocês. Então, avisar vocês também que isso está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, e se alguém quiser depois interagir, fazer uma pergunta, eu vou estar acompanhando isso de perto e posso passar com certeza essa pergunta para o professor Varran. A palestra, a ideia nossa é ter uma duração de 1 hora, né? Então a gente deve estar terminando às 6, e vamos então diretamente passar a palavra para o professor Varran, para ele poder, então, dar sequência aqui na nosso web seminar. Por favor, professor Varran. Boa tarde, Hélio. Boa tarde aos amigos e amigas que estão acompanhando essa apresentação. É sempre um prazer, é sempre uma satisfação conversar com vocês, conversar com o Hélio e falar um pouquinho da nossa Universidade de São Paulo. O Hélio pediu para eu fazer uma apresentação da USP, então deixe eu fazer uma apresentação bem resumida. A Universidade de São Paulo, vamos dizer, começou a ser implantada em 1827 como a Faculdade de Direito de São Paulo e se tornou universidade em 1934. Mas ela não nasceu assim de uma decisão momentânea. Ela é um fruto de uma série de políticas do Estado da segunda metade do século XIX e continuou persistindo no século XX. Eu acho isso muito importante e talvez os não paulistas não tenham essa visão, mas a aristocracia, os líderes da antiga província de São Paulo, depois do estado de São Paulo, tinham uma visão, talvez até vindo da sua formação positivista, de que com a educação poderia-se ter o desenvolvimento. Eles investiram em tudo, investiram em escolas laicas, investiram em escolas profissionais, investiram em ensino superior, além da faculdade de Direito, eles decidiram, ainda no fim do século XIX, a implantação de escolas, faculdades profissionais, a Escola de Engenharia, que é a Politécnica, Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina Veterinária,
Faculdade de Odontologia e Farmácia, que depois se separou, a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Então, era um grupo de intelectuais, aristocratas e líderes do país que tinham uma visão muito positiva. E isso acabou resultando, em 1934, não apenas juntando as faculdades e criando a universidade, mas juntando as faculdades e criando uma universidade de pesquisa na América Latina. Isso foi uma decisão política muito importante. Foram ao exterior, conseguiram trazer pessoas, jovens, promissores, pesquisadores, para dar essa visão científica da universidade. E isso foi, acho que o nascedouro da USP é isto. E esses líderes continuaram. A FAPESP é da Constituição de 48, a autonomia que as universidades estaduais paulistas têm é de 89. Aliás, são as únicas universidades brasileiras que têm autonomia financeira e administrativa no país. Então, isso tudo demonstra uma preocupação das autoridades locais, das lideranças locais com o ensino. A USP hoje é uma universidade muito grande, tem quase 90 mil alunos, um terço deles são alunos de pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado. Nós temos campi com alunos em 8 municípios do estado, mas, logicamente, nós estamos espalhados em mais outros 20 municípios com áreas de pesquisa e temos quase 6 mil docentes e hoje temos quase 14 mil funcionários não docentes. Essa é a Universidade de São Paulo, uma universidade muito grande, que tem unidades com as mesmas abordagens em vários municípios. Por exemplo, temos faculdade de odontologia na capital, em Bauru e em Ribeirão Preto. Porém, todas essas faculdades têm um perfil distinto, têm abordagens distintas. As faculdades de engenharia, temos a Escola Politécnica na capital, a Escola de Engenharia de Lorena, a Escola de Engenharia de São Carlos. As três têm perfis distintos e perfis peculiares. Então, essa é a nossa universidade. O Hélio pediu para falar um pouquinho como é que nós estamos enfrentando a pandemia Covid-19. Bem, na área de ensino, e isso acho que é importante frisar, para minha agradável surpresa, nós já estamos 6 semanas sem termos aulas presenciais. 90% das disciplinas teóricas ou teóricas práticas estão sendo ministradas, utilizando ferramentas de ensino à distância ou estudo dirigindo, alguma coisa que a criatividade permitiu fazer. Com isso, os nossos 60 mil alunos de graduação certamente não vão perder o semestre letivo e, de uma forma ou de outra, talvez com um pequeno atraso, vão poder concluir as suas atividades acadêmicas. Em outras palavras, nós não vamos frustrar 7, 8 mil alunos que irão se formar em 2020. Talvez demore um pouquinho, forme-se no começo de 2021. Na pós-graduação, logicamente, é mais flexível. A pós-graduação, o grande problema é as atividades de pesquisa, já que nós estamos desestimulando a presença física dos nossos alunos nos campi. A pós-graduação e a graduação, através dessa flexibilização que nós tivemos que fazer emergencialmente, a pós-graduação está andando realmente com atividades à distância. Nós já tivemos quase 400 exames de qualificação à distância, todo mundo à distância, a banca e o aluno
em locais distintos, e já tivemos mais de 500 defesas de mestrado e doutorado feitas à distância. Portanto, estamos funcionando na pós-graduação a todo vapor. Logicamente, com o problema de que as atividades de pesquisa laboratoriais ou de campo estão sendo prejudicadas, retardadas, mesmo que em algumas localidades os coordenadores consigam fazer turnos, alguma coisa que possa adaptar. Agora, o que me impressionou muito foram as atividades de pesquisa. Olha, Hélio, em 2 semanas mesmo, dos quase 200 grupos, agora deve ser mais que 200 grupos, eles conseguiram adequar os seus trabalhos de pesquisa ou começaram o trabalho de pesquisa voltado ao tema da nossa pandemia. E, assim, em todas as áreas que você possa imaginar, não é somente na área da saúde. A área de humanidades tem muitos estudos em andamento, desde a parte psicológica, inclusive com atendimento. Criaram um setor de atendimento muito importante nessa fase de pandemia. Mas também a parte de ciências sociais, a parte de ciências políticas, todas as atividades criaram e identificaram pesquisas muito fortes. A área tecnológica, ciências básicas, isso tudo acabou sendo uma coisa muito marcante. Alguns desses projetos têm repercussão muito grande, a grande mídia agora percebeu a produtividade, a competência das universidades brasileiras e estão divulgando de uma maneira mais intensa. E falando nisso, Hélio, eu vou ser sincero com você. A universidade mudou. Na área de ensino, o uso de ferramentas novas modificou a postura dos nossos colegas docentes e dos nossos alunos. Eu vejo professores já veteranos, experientes, ficarem surpresos de utilizando essas ferramentas, estimularem mais os alunos a estudar. Eu vi professor surpreso dizendo que, dando uma aula virtual, tinha mais alunos participando do que quando ele dá uma aula presencial na faculdade. Então, os professores perceberam que existem ferramentas robustas para motivar os alunos e para ensinar melhor os alunos. E esse ensinar melhor são novos conceitos. Nós perdemos o medo de utilizar ferramentas novas. Está certo que nós tínhamos, durante décadas, eu uso Moodle há 20 anos, ou mais, 25 anos. Nós já utilizávamos essas ferramentas. Porém, agora ficou claro que para o ensino presencial, a disponibilidade dessas ferramentas ajuda muito ao aluno entender, compreender e participar das aulas. Aliás, Hélio, vamos ser sinceros, desde que Gutenberg inventou a imprensa, desde que o livro ficou mais barato no século XIX, a educação foi modificando. O aluno já tinha o livro para estudar, não era uma coisa antiga em que tinha o professor lendo os seus alfarrábios na frente de uma sala de aula, ou então ele tinha um assistente especial, que na Inglaterra chamam-se de reader, porque ele realmente lia as anotações do professor, do full professor. Essas coisas modificaram. E hoje a pandemia fez essa mudança. E na pesquisa também. Na pesquisa, primeiro quebrou-se aquele mito, pesquisa básica, pesquisa experimental. Lógico que não tem nada disso. A boa pesquisa básica vai resultar num bom produto no fim.
E só te interromper um pouquinho, Varran. Pois não? Ó, tem uma pessoa que está nos acompanhando e ela, até falando sobre essa questão dos cursos, né, ela diz o seguinte: gostaria que fosse perguntado ao professor Varran o que ele acha dos questionamentos, principalmente dos alunos, sobre a qualidade e eficiência do método de ensino. Ela diz que, claro, a gente foi pego de surpresa, né? E cada unidade, você próprio falou, está procurando fazer da forma que pode, né? Então, essa não uniformidade de métodos nas diferentes unidades, ela entende que isso pode ser prejudicial para os alunos, né? Inclusive a questão de reposição de aula, né? Que aparentemente ainda não tem nada ainda definido, né? Você pode comentar um pouco? É a Larissa Moura que está perguntando. Lógico. Primeiro, essa não homogeneidade teve a virtude de mostrar várias frentes. Até um estudo dirigido em algumas áreas de conhecimento é muito útil, é muito interessante. Obviamente, as áreas que trabalham com tecnologia, elas utilizaram equipamentos, ferramentas melhores. Uma outra coisa, desculpe, um parênteses, uma coisa curiosa, a universidade se dispôs a alugar modems ou chips para os alunos que têm dificuldade de poder estudar em casa. Nós temos, entre alunos de graduação e de pós, 90 mil alunos. Precisamos apenas de 2.200 modems ou chips, não mais do que isso. Portanto, para minha surpresa, os alunos conseguiram se acomodar de uma forma ou de outra. Só 2.200 solicitaram. Então, eu vejo que isso foi um aprendizado. Logicamente que este ano não vai ser um ano normal. Logicamente que este ano não vai ser um ano típico. Mas, quando nós retornarmos, a Pró-Reitoria de Graduação, por exemplo, está preparando um retorno totalmente flexível, em função do tipo da disciplina, em função do tipo do curso. Os coordenadores locais vão ter muita autonomia para adequar o encerramento do semestre letivo da melhor forma possível, inclusive com prazos flexíveis também. Não vai ser obrigatório acabar o semestre letivo em 3 semanas, 4 semanas. A ideia é flexibilizar, inclusive, a conclusão do semestre letivo. Então, eu acho que foi uma experiência forçada que nos obrigou a enfrentar um problema real e nos obrigou a se adequar. Certamente, também já temos um grupo de trabalho que está analisando tudo que está sendo feito. Esse grupo de trabalho, daqui a uns 30 dias, deve me entregar um relatório mostrando o que foi feito e qual a sugestão deles de que aproveitar de todas as experiências que nós estamos vivenciando aqui. Não se esqueça que nós temos quase 250 cursos de graduação e quase 250 programas de pós-graduação. E dentro do meu próprio curso nós temos disciplinas experimentais, que aí não tem como ser oferecida, disciplinas totalmente teóricas e disciplinas mistas. Temos disciplinas em que o laboratório tem que ser feito com um número muito reduzido de alunos e outras que o laboratório consegue acomodar o maior número de alunos. Então, nós temos até num próprio curso diversidade muito grande. Isso tudo vai ser uma experiência boa para nós. Mas eu estava falando da pesquisa. Deixa eu só te fazer também ainda sobre isso. O Oscar Hipólito, que você conhece, está nos acompanhando aqui, aí ele pergunta assim: como a USP pretende incentivar os docentes a continuar usando essas ferramentas? Bem, eu diria o seguinte: primeiro, que nós estamos oferecendo, aliás, oferecemos e vamos continuar oferecendo treinamento. Outra coisa também, os nossos docentes deram uma resposta fantástica. Os nossos cursos de treinamento ficavam lotados. E mesmo os cursos à distância que nós oferecemos, logo nas primeiras semanas de março,
esses cursos ficaram lotados também, o que demonstra que os nossos docentes reagiram muito bem a isso. Agora, um outro ponto, Oscar, que eu acho que a gente não pode esquecer, os nossos alunos já verificaram, já perceberam um outro tipo de formação que eles podem ter. O fato de ter mais alunos assistindo a aula à distância do meu colega do que quando ele dava aula presencial, isso já demonstra que eles entenderam como essa ferramenta tem, essa ferramenta é mais estimulante e mais motivante. Então, nós temos os alunos como um fator de pressão ou de estímulo aos docentes, e o próprio docente, nossos docentes, professor Oscar, não são conservadores. Nós temos nós criticamos, nós fazemos uma autocrítica muito dura. A resposta dos nossos docentes foi fantástica. Eu digo como reitor, eu fiquei orgulhoso da maioria dos nossos docentes. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Isso, não, eu acho que essa sua colocação é importante, porque a gente sabe, a gente até conversou antes de iniciar esse web seminar, a gente discutiu que a gente sabe que, mesmo após a pandemia, né, a USP não vai ser a mesma do que ela foi até então, né, ela vai haver mudanças. Né? Então, acho que, como você falou, os professores estão exatamente já conscientes, né, de que é preciso eles mudarem a forma como ensinam. E a pesquisa também, Hélio, a pesquisa também, hoje ficou claro nessa corrida que está sendo feita da pesquisa, de produzir as coisas, de procurar as coisas, a multidisciplinaridade. Então, de repente, você vê os professores de engenharia que estão acostumados a trabalhar com os físicos, com os químicos e matemáticos, também trabalharem com os advogados para conseguir as regulamentações jurídicas, trabalhar com os colegas da área de administração, colegas da área financeira, colegas das demais áreas. É muito interessante os nossos colegas da FEA, quando estão fazendo agora modelos matemáticos sobre o que vai ser a economia, trabalharem com matemática, pessoal da matemática teórica, estatística, colegas da saúde pública. Então, essa multidisciplinaridade se tornou uma realidade. Esses 200 grupos de pesquisa, os que estão aparecendo muito na mídia, são todos multidisciplinares e multidisciplinares que não tinham o hábito de trabalhar conjuntamente. Então, isso também é uma outra grande mudança que está ocorrendo. Deixa eu aproveitar, então, assim, também te colocar. A gente conversou até um pouco antes desse web seminar. Por que a USP, né, na tua visão, ela não estava mais preparada por isso aí? Porque a gente sabe que o ensino à distância, essas ferramentas da tecnologia, até porque a USP é conhecida, na verdade, principalmente pela sua qualidade na pesquisa, né? Ela número de papers, número de orientação e tudo mais. E na área do ensino a gente vê uma dificuldade muito grande em implementar isso aí. Onde que você vê, com toda a sua trajetória dentro da USP, aonde estava a oposição maior para a gente já, talvez, ter mais cursos já de AD, porque, como você falou, temos 250 cursos, né? Quem sabe podia já termos, sei lá, 15, 20 cursos de graduação, né? E praticamente a gente acho que não tem nenhum, né? Acho que o único que a gente tinha é esse da licenciatura em ciências, que esse ano simplesmente ele termina, né? Porque o último vestibular foi em 2016. Você acha que isso é problema que a gente não tem educador, tutor, a produção do material? Como é que você vê por que a gente já não devia de ter várias experiências bem-sucedidas de graduação? Onde você vê que a gente falhou? Olha, Hélio, de novo, eu digo que é preconceito nosso. Primeiro, que a Universidade de São Paulo desenvolveu e desenvolve métodos educacionais
de ponta. A escola do futuro é uma referência internacional hoje. Tá, com a professora Brasilina sendo coordenadora agora. Nós temos, então, experiências muito grandes. E a Universidade de São Paulo e as nossas duas co-irmãs, Unesp e Unicamp, nós estamos envolvidos totalmente na Univesp. A Univesp, ela não tem corpo docente, tem um mínimo corpo docente. Todo o trabalho acadêmico da Univesp é feito pelas 3 universidades estaduais paulistas presenciais. Então, nós, dentro da nossa distribuição de tarefas, as universidades antigas, USP, Unesp e Unicamp, nós atuamos na área à distância através da Univesp. E isto é uma coisa contínua. Nós temos, inclusive, atuamos sob o ponto de vista também de orientação. Então, os nossos alunos de pós-graduação, os nossos docentes estão envolvidos na Univesp. Os cursos são todos, sem exceção, moldados, desenvolvidos juntos entre a USP, Unicamp, Unesp e a Univesp. O que aconteceu, Hélio, é que nós tivemos, por alguns problemas, talvez, dos governos anteriores, um estímulo muito pequeno. De repente, faltava à Univesp mais investimento, porque ela precisa ter polos em todo o estado de São Paulo, polos ativos. Então, faltou esse tipo de investimento, esse tipo de compreensão. Mas eu acho que, hoje, para o governo do estado, está muito claro que a responsabilidade do Estado se dá em 3 níveis. Tem 3 universidades de pesquisa, uma universidade virtual, que ela quer fortalecer, e as FATECs, as Faculdades de Tecnologia, que preparam os profissionais de produção. Então, dentro do mapa do governo do Estado, essa distribuição está bem feita. Agora, eu defendo e muito essas ferramentas de educação à distância para estimular os cursos presenciais, reduzir o número de aulas que o aluno tem que ficar ouvindo o professor falar e estimular, aumentar o número de horas em que o aluno é orientado a se desenvolver. E essas ferramentas, eu acho que agora tornaram-se rotineiros para os nossos professores e alunos. Essa é a diferença, Hélio. Então, nós temos, dentro da nossa estrutura educacional paulista, a distribuição muito bem feita, e temos, só que os docentes que atuam fortemente na Univesp trazem essas ferramentas de volta para a USP. Mas, como são algumas dezenas de docentes no meio de 6.000, é um número pequeno. Agora nós aumentamos esse número por alguns fatores de grandeza. Agora, deixa eu te perguntar, aqui ainda o Oscar colocando aqui. Você acha que a USP vai haver um momento em que ela vai poder oferecer, estou falando não a Univesp, a USP, oferecer para o aluno a possibilidade dele fazer o curso online, o curso presencial ou o curso híbrido, que seria o semipresencial? Você vê que isso pode vir a acontecer em algum momento? O curso à distância, nós temos o curso EAD mesmo, é a Univesp, é um papel que a Univesp tem. Agora, eu acredito que cada vez mais os nossos alunos do ensino dito presencial, que eu volto a afirmar, desde que o livro se tornou acessível, deixou de ser presencial. Você, eu, a nossa geração, nós estudávamos várias horas em casa sem professor. Então, eu acredito que esse híbrido vai aumentar cada vez mais. Agora, Hélio, existe um certo... você tem que ter um estímulo. Eu não vou citar nossos colegas do exterior, mas é uma das top 10.
eu estava visitando e a reitora, com muito orgulho, mostrou um prédio em que as salas de aula realmente eram salas de aula fantásticas, em que o professor, na sua mesa, podia controlar os notebooks de 50 a 60 alunos simultaneamente. Fantástico. Só que ele teve dificuldade de me mostrar como essa sala funciona, porque o prédio com 6 salas de aula estava sem uso. Foi preciso achar um pós-doc que estava dando aula para ele nos mostrar como funciona a sala de aula, porque os professores estavam com receio ou com desconfortáveis de poder utilizar uma sala de aula tão moderna, tão bem feita, que dá para se dividir os 50 alunos em grupos, podem trabalhar em grupos, podem trabalhar individualmente, é fantástico. Então, eu estou dizendo, nós temos, não é só infraestrutura, é mudança cultural. E, nesse caso, a situação atual nos obrigou, nos estimulou a termos essa postura mais aberta a essa educação. Então, respondendo ao Oscar, eu acho que cada vez mais as universidades, não só as paulistas, as universidades brasileiras, todas as universidades, vão utilizar as ferramentas da EAD para estimular a presença física, as aulas presenciais. O aluno que faz educação à distância não é um aluno diferente do aluno da educação presencial. A formação é distinta, é diferencial. Isso eu acompanhei muito bem, eu tive até a oportunidade de ter uma interação maior com a Open University. Então, desde a década de 60, a Open University fez uma revolução no ensino à distância. E eu posso falar na minha área, engenharia, quem se forma engenheiro civil da Open University tem uma formação equivalente aos melhores colleges do Reino Unido. E, outra coisa que eu queria que você abordasse é a questão das atividades de extensão da universidade, né? Como você vê o papel da USP nesse momento, nessa área? Foi outra coisa também que nós nos renovamos. Nós temos, a Universidade de São Paulo tem equipamentos culturais fantásticos. 4 grandes museus, mais 12 outras de coleções importantes, inclusive do Instituto de Estudos Brasileiros, que é uma coleção fantástica. Tem uma orquestra sinfônica, tem uma outra orquestra sinfônica mais modesta em Ribeirão, uma orquestra de câmara aqui na capital, coros, mais de 20 conjuntos de grupos de coros. Então, tudo isso teria que parar. O cinema, o teatro, tudo teria que parar. O que eles fizeram? Eles conseguiram colocar isto à disposição do público em geral. Conseguiram, pegando gravações antigas e assim por diante, conseguiram fazer gravações novas, a estimular o pessoal a fazer trabalhos artísticos novos. E hoje, no site da USP, a área principalmente de cultura, é intensamente acessada. Nós até brincamos que nunca a Orquestra Sinfônica da USP teve público tão grande como agora. Agora, a parte de extensão, inclusive as disciplinas de extensão, ela não está conseguindo ser totalmente oferecida. Por 2 motivos. Nós temos disciplinas de extensão totalmente EAD. Aliás, a USP tem várias disciplinas de extensão totalmente EAD. São disciplinas, inclusive, internacionais. E alguns deles de rede internacional, tipo Coursera e assim por diante. E tem as disciplinas presenciais. A maioria das disciplinas presenciais, os alunos não aceitaram que fosse à distância. Eles queriam o professor pessoalmente na frente deles. Então,
Na área de educação continuada, as disciplinas que eram presenciais, elas de fato foram descontinuadas, e as que são os cursos que são já à distância foram muito ampliadas. Outra pergunta que surgiu aqui também aqui na transmissão, da Gabriela, que ela diz assim: sobre os professores que não estão oferecendo aulas online durante esse período, como vai acontecer a reposição? Existem professores que não estão dando aula ou não estão preparados ou não quiseram, ou todos, de alguma forma, devem ser obrigados a fazer isso? Você sabe que, na hora que você obriga o professor, você não vai ter a qualidade que você deseja. Então, obviamente que nós não obrigamos. A maioria aderiu. Quem não aderiu vai ter que dar as aulas presenciais depois no retorno. Isso o aluno não será prejudicado. Isso aí. Eu também queria comentar com você o seguinte: qual é o papel dos hospitais que a USP possui nessa parte atual dessa pandemia? Qual tem sido o papel desses hospitais? Nós estamos, de fato, numa operação totalmente especial. Os dois hospitais próprios da USP, a USP tem dois hospitais próprios, o HU aqui em São Paulo e o HRA aqui em Bauru, e administra os dois HCs, Hospital das Clínicas da Capital e Hospital das Clínicas de Ribeirão. Os dois hospitais próprios se tornaram retaguarda dos HCs. Retaguarda de doentes sem coronavírus, sem Covid-19. Então, com isso, os hospitais acabaram absorvendo uma demanda muito grande, tanto aqui em São Paulo como em Bauru. Nas clínicas de São Paulo foi possível isolar todo o Instituto Central. Então, imagina, Hélio, que houve necessidade de se deslocar dezenas de serviços para os outros prédios, inclusive para o HU. O HU recebeu 4 serviços do HC para serviço, digo, cuidados neonatais, a pediatria, a ginecologia, vieram todos para HU. Então, foi uma operação, de fato, de guerra, para esvaziar todo o Instituto Central do HC e colocar 900 leitos para doentes com coronavírus. Desses 900 leitos, 200 são UTIs. E, infelizmente, esses leitos UTI estão quase ficando sobrecarregados. Então, nós estamos trabalhando para, até o começo da semana que vem, ou até o fim da semana que vem, conseguimos transformar mais 100 leitos em UTIs, nesse prédio do HC. Então, é um trabalho insano. Os nossos colegas funcionários de todos os níveis, professores, estão trabalhando num ritmo muito grande, muito grande. E, além disso, Hélio, ainda 20 laboratórios da USP se uniram e criamos 5 centros de diagnóstico ligados numa rede. 2 centros na capital, um em Bauru, um em Pirassununga e outro em Ribeirão. E temos esses 5 centros têm capacidade hoje de 1.500 testes por dia. Nosso grande gargalo são os insumos. O governo do estado importou da Coreia do Sul, mas também já estão acabando. Então, esse é o grande gargalo hoje para podermos fazer 1.500 testes por dia. E, logicamente, se tivermos equipamentos, dá para isso tranquilamente duplicar. Esses laboratórios que fazem os testes, para qual público ele é endereçado? Para pessoas do SUS ou para qualquer um?
Ele está dentro da rede do Estado, então é SUS, é público. Está dentro, ele está ligado à rede da Secretaria da Saúde. Correto. A mesma coisa acontece com as nossas outras duas co-irmãs. Elas também criaram redes de diagnósticos, também ligados junto com a rede da Secretaria da Saúde. Fala um pouquinho da situação financeira presente e futura, tendo em vista esse grande problema que a USP, a gente sabe que cerca de 10% do ICMS é dedicado às 3 universidades, a USP tem a maior parte, né? Como é que você vê, como é que você está vendo essa situação com todo esse problema aí? Como é que você vê esse futuro? Bem, pelo que eu falei, Hélio, acho que vocês perceberam, os nossos ouvintes e os que estão vendo pelo YouTube perceberam que aumentaram as despesas da universidade. Aumentaram as despesas na área da saúde, os nossos investimentos em saúde aumentaram, porque com o hospital atendendo mais pessoas e, lamentavelmente, não conseguimos adicional do SUS para isso, lamentavelmente. Então, nós estamos tendo que, aqui na capital, absorver toda essa parte. Em Bauru está sendo um pouco mais tranquilo, porque o governo do estado, a Secretaria da Saúde está investindo lá. Então, aumentou nossos gastos com a saúde. Aumentaram os nossos gastos para permanência estudantil. Porque nós já tivemos que dar um atendimento diferenciado aos alunos que estão nos alojamentos. Tivemos que aumentar o número de bolsas, porque está havendo nós estamos tendo uma demanda em função da situação crítica, a crise financeira que o Brasil já está vivendo, a crise econômica. Já temos alunos que estão necessitando de bolsas para poder continuar as suas tarefas. Então, aumentou também os nossos gastos com a permanência estudantil. Só para te dar uma ideia, a USP, neste ano, estava planejando gastar em torno de 212 milhões de reais para a permanência estudantil. Esse valor, hoje, nós já solicitamos à nossa Comissão de Orçamento e Patrimônio autorização para aumentar para 250 milhões. Ok. Então, com uma situação dessas, as nossas receitas, que são uma porcentagem do ICMS, já no mês de março teve uma pequena queda, e em abril os dados já estão quase confirmados, uma violenta queda. Essa violenta queda vai se repetir certamente em maio e em junho, mas não sabemos como vai ser depois disso. Como a economia vai reagir ao retorno das atividades. Como a sociedade vai reagir? Nós não sabemos. As previsões são todas futurologia. O governador fala uma coisa na hora do almoço, à tarde aparecem novidades, à noite a Secretaria da Fazenda tem que refazer o que o governo estava propondo. Então, nós estamos nessa situação. Por isso, eu acho que temos que ter calma, temos que não se afobar e ir se planejando e se preparando para o que puder vir. A priori, pela Secretaria da Fazenda, este ano a nossa redução de repasses não vai ser tão grave. Mas a Secretaria está supondo que a partir de julho e agosto vamos começar a ter um aumento de economia que nós não temos essa certeza.
Então, meu amigo Hélio, a situação das universidades é bastante problemática, preocupante, mas todos os cenários que nós estamos fazendo são todas suposições. Nós temos, Hélio, curiosamente, uma vantagem em relação às nossas co-irmãs europeias e norte-americanas. As europeias e norte-americanas, que dependem muito também da anuidade que os alunos pagam, principalmente os alunos estrangeiros, estão numa situação muito mais grave agora, já no mês de abril e maio. É curioso isso. Curioso que isso criou uma dependência a essas anuidades de alunos estrangeiros, e eles estão tendo dois problemas, que a diminuição do número de alunos estrangeiros e o não pagamento das mensalidades por esses alunos. Então, essa é uma situação que nós vamos ver. Não será um ano tranquilo, não será um ano fácil para a Universidade de São Paulo. Mas você sabe muito bem, nós já vivenciamos num passado recente situações bem complicadas também, há 6 anos atrás, 5 anos atrás. Curiosamente, naquela época eu era vice-reitor, então parece que eu tenho realmente essa sina de administrar crises financeira na nossa universidade. Deixa eu comentar aqui, o Marcos da Costa está também nos acompanhando aqui, ele até está falando aqui, parabenizando você pelo trabalho e tudo mais. E aí, aproveitando aí a audiência dele, queria colocar essa questão do teto, né, que o Marcos teve uma participação também importante nessa questão da liminar, colaborou, ajudou, ele faz parte do grupo. Essa liminar que foi aprovada em janeiro, que é claro que ela pode ser, em algum momento, ser cassada mais na frente. Por enquanto, ela está vigente. Como que isso, de alguma forma, refletiu no ambiente dos professores, o fato disso ter sido essa liminar conquistada? O que você poderia comentar sobre isso? Bem, meu amigo Hélio, o assunto é muito importante, o assunto é muito pertinente. Eu acho que o Marcos da Costa, ele não somente ajudou, ele é o advogado da nossa causa. E ele fez todo esse trabalho, ele teve toda essa disposição pro bono. Isso é bom deixar claro, porque alguns advogados não fazem isso pro bono. O Marcos se dedicou e fez um trabalho maravilhoso. Basta dizer que foi o ministro deu a liminar. Bem, a questão do teto tem que ficar bem claro. Não foi aumento de salário. Por uma questão histórica, o Estado de São Paulo passou várias décadas em que a subvenção do governador não era reajustado. Em resumo, no Estado de São Paulo, a subvenção do governador é um dos mais baixos do Brasil, um dos 3 mais baixos do Brasil. E, no Estado de São Paulo, o teto de recebimento do vencimento do funcionário público estadual é a subvenção do governador. Então, as 3 universidades estaduais paulistas ficaram limitadas ao teto mínimo do país. As universidades federais estão ligadas ao teto do judiciário, a maioria dos estados também segue o judiciário, e os poucos estados que seguem o subsídio do governador é bem mais alto que o subsídio do nosso governador. Com isso, não é só os professores mais antigos. Um professor talentoso, que faz uma carreira de uma maneira rápida, que atingisse já o cargo de professor associado, se chegasse
a ter a sexta parte já chegavam no teto. Então, um professor com 20 anos tinha a sua carreira já limitada. Isso é verdade. Com a mudança do teto, nós conseguimos estimular os professores que estavam com os valores abatidos. Eu quero chamar a atenção, teve professor que os cortes eram de R$15. Aí, dos professores ativos, a média, o valor máximo era 6, 7 mil reais. Então, não é nada de professor ganhando 40 mil reais. Aliás, pouquíssimos professores nas 3 universidades estaduais paulistas ganham acima do salário dos desembargadores, dos ministros, porque tiveram essa vantagem através de decisões judiciais. Não foi nada de carreira docente. Então, com isso, nós estimulamos os jovens de que realmente é uma carreira promissora na universidade, estimulamos os que estão na ativa de que, sim, têm que continuar a sua carreira, estimulamos a se preparar para serem titulares, continuarem com as suas atividades, e para os aposentados foi uma justiça, porque os nossos colegas aposentados que estavam no teto estavam há 10 anos sem ter nenhum aumento salarial. Alguns deles até 10 anos. Então, Hélio reforçou. E a resposta está aqui, Hélio. Tivemos um problema sério, que é essa doença, quase 200 grupos de pesquisa. Isso é uma coisa fantástica, Hélio. Se eu conseguir montar 200 grupos de pesquisa, eles se oferecerem a fazer estudos sobre Covid-19, relacionados à Covid-19, isso é uma resposta direta de que os nossos docentes agora sim estão muito estimulados, muito participativos. Conseguir docentes que nunca deram aula à distância, de uma semana para outra, preparar aula, discutir com os alunos o que fazer e se prontificar e conseguir oferecer quase todas as aulas serem oferecidas, é fantástico isso. Então, a resposta foi dada imediatamente. Varran, agora a gente já está chegando quase aí 1 hora, falta aí tipo 10 minutos. Queria que você respondesse assim, que a gente mais diretamente, se a USP implementasse o ensino pago. Você acha que a gente, com esse eventual recurso, ajudaria a gente nessa crise que está, ou isso não é relevante? Hélio, na situação brasileira, não vai ser relevante. A partir do ano que vem, 50% dos nossos alunos vão ser alunos que já vêm das escolas públicas, portanto, não poderão fazer a sua contribuição. E os outros 50%, uma boa parte é classe média baixa, que os alunos tiveram oportunidades os pais investir na sua educação. Então, e quem puder pagar, não vai poder pagar uma universidade de pesquisa. Nós não vivemos uma situação como em certos países em que os pais podem pagar $40 mil por ano. Isso hoje seria mais de 220 mil reais por ano. Nós temos uma porcentagem muito pequena, então nossas mensalidades seriam baixas. Se no passado as contas que nós fizemos eram 10% dos nossos gastos poderiam vir das mensalidades, agora, com o aumento dos alunos de escolas públicas, isso nós estamos falando de alguns porcentos, 5%, 6%, 7%. Eu estou falando a grosso modo, eu não tenho estudos recentes. Então, isso não vai aliviar. Isso é uma decisão política. É uma decisão política. Nós temos, e não é nem ideológica, o pessoal pensa que é ideológica. Tem país comunista, como a China, que cobra. Tem país dito capitalista, como a Alemanha, que este ano reduziu ainda mais as mensalidades. Hoje a anuidade de uma universidade alemã é simbólica para o alemão.
é 700 euros por ano, 800 euros por ano, não é nada para um alemão. Equivale a uma mensalidade para um brasileiro. A anuidade deles é uma mensalidade para o brasileiro. Então, não é nem ideológica, é política. País que acredita, como a Alemanha, que a educação faz o desenvolvimento do país, e não somente do aluno que está estudando, não cobra ou cobra valores simbólicos, porque também eles são bem capitalistas. Não cobrar para eles seria uma postura muito desconfortável. E país que acha que a educação superior é uma vantagem mais pessoal do aluno e não da sociedade, cobra como a China, que cobra bem. Não são valores simbólicos. Então, é uma questão política. Questão política, quem decide é a sociedade através dos seus representantes. Então, eu diria que hoje não vai resolver o nosso problema, mas é uma questão política. E eu estou dando exemplos que as duas coisas têm sua lógica, têm tem um comportamento que respeita isso. Para a gente finalizar, a gente passou, no ano passado, um momento muito complicado, que foi essa CPI das universidades. E que tudo que a gente soube é que o resultado foi muito positivo para todas as 3 universidades, até porque se pensava em achar alguma coisa errada, alguma coisa na gestão, algum desperdício, e aparentemente nada foi encontrado. Né? Como que você viu essa experiência dessa CPI para a nossa sequência de futuro da USP? Bem, inicialmente, você falou, realmente foi bastante complicada, mas foi complicada não porque as universidades temiam alguma coisa. Foi desconfortante. Foi um tanto quanto desgastante ter que provar que você não fez nada errado. Mas, por outro lado, Hélio, eu vou confessar a você, eu fiquei surpreso de como os nossos parlamentares desconheciam a universidade. Uma boa parte deles realmente desconhecia demais a universidade. Então, foi uma oportunidade muito importante para nós apresentarmos a universidade aos nossos parlamentares. Apresentarmos mesmo. Se não tivesse essa pandemia, nós tínhamos programado agora, no mês de abril, fazer uma exposição da USP na Assembleia Legislativa, mostrando o que nós desenvolvemos, o que nós fazemos e como a sociedade paulista se beneficia disso. Quer dizer, cada real investido nas universidades públicas, o retorno é muitas vezes maior. É muitas vezes maior. Então, isso foi uma coisa muito importante. Eu digo o seguinte, hoje, as 3 universidades estão cientes de que tem que manter um canal permanente de conversação com os nossos parlamentares, com o governo em geral, mas com os nossos parlamentares, para que a universidade seja, de fato, compreendida e entendida e, com isso, apoiada. Lamentavelmente, agora, com essa crise, agora ficou claro para os parlamentares que a existência das universidades foi um fator que ajudou a desenvolver, a combater a pandemia. Mas esse é um fator muito importante, Hélio. Eu noto que as universidades no Brasil, nós temos a tradição de termos uma área de cultura e extensão. No exterior, isso ficou claro nesse século, e eles estão chamando de terceira missão da universidade, a interação com a sociedade. A terceira missão, além do ensino e da pesquisa, a interação. E é isso que nós temos que fazer, aumentar a nossa interação com a sociedade, incluindo os nossos políticos. O tratamento, Hélio, desculpe, o tratamento foi muito respeitoso. Não era tratamento
de agressão. Só que, para nós, foi um desgaste muito grande ter que preparar documentação e documentação para explicar como a universidade funciona. Entendi. Eu acho que você falou que hoje, se você vê qualquer manifestação de qualquer autoridade, seja municipal, seja estadual, seja federal, sempre a questão da pandemia diz o seguinte: nós vamos ser guiados pela ciência, vamos ser guiados pela pesquisa, né? É esse o nosso rumo, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso, todo dia, né, no final, aí hoje o nosso governador está fazendo diariamente, né, uma coletiva, e todos eles que participam falam. Você vê hoje o Instituto Butantan tendo um papel importante, o IPT tendo um papel importante, né? Então, eu espero que, como você falou, né, que dessa pandemia, as universidades, o professor, o pesquisador, ele esteja perante a sociedade, como você falou, inclusive a classe política, porque aparentemente a salvação desses políticos, né, várias falhas que eles tiveram, inclusive na questão da infraestrutura, porque a universidade, os pesquisadores foram pouco ouvidos, né? Então, eu acho que isso realmente para a universidade, claro que é uma coisa muito ruim essa pandemia, mas ela acho que vai, a visão da sociedade da universidade é o que você falou, a gente não pode deixar esse patamar que a gente chegou descer novamente, a gente tem que ser daí para frente, não é isso? Certo. E, olha, não é que eu seja otimista, mas eu vejo todas as atividades, todas as ações, como uma questão de se apresentar perante a sociedade. E essa pandemia está dando oportunidade para a universidade se apresentar à sociedade. E as nossas universidades, as universidades brasileiras, particularmente as paulistas e a USP, que eu conheço mais, elas são muito, muito ricas. Os recursos humanos são excelentes. Eu não me canso de elogiar os recursos humanos. Professores, os jovens, os alunos, os funcionários. Então, nós temos uma riqueza muito grande. Qualquer que seja a crise, tenho certeza que a universidade brasileira, em particular a paulista e a USP, superarão, e a sociedade vai continuar tendo orgulho das universidades que ela possui. Bom, Rohan, eu queria, então, agora, para a gente finalizar, te agradecer demais. Eu acho que, realmente, esse nosso web seminário, acho que, para quem... Eu, propriamente, também, muita informação que você colocou, eu desconhecia, principalmente esse envolvimento que eu, sinceramente, eu fiquei surpreendido, né, de saber de você, desse engajamento dos professores na questão das aulas online, como você falou, esse envolvimento dos hospitais, o envolvimento dos laboratórios, entendeu? Foi todo as pesquisas, como você falou, cerca de quase 200 grupos se dispuseram a desenvolver coisas, né? Até tirando um pouco o foco, porque cada um desses grupos tem um projeto de pesquisa, tem uma coisa, eles com certeza paralisaram isso para poder socorrer a sociedade, né, que está num momento muito difícil. Então, eu fiquei muito feliz de ver toda essa informação, queria te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade e passar a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você, com os nossos colegas do IESP, com os nossos colegas do IA, com todas as pessoas que me deram a honra de ouvir o que eu estava falando, e compartilhar um pouquinho essas nossas informações. Eu acredito que somente com a ciência nós venceremos. Todos os países cujas lideranças
tiveram essa postura, esses países estão se destacados no panorama mundial. E eu fiz questão de começar a falar sobre como a USP surgiu, para mostrar que o Estado de São Paulo fez a diferença porque tinha lideranças que acreditavam seriamente, durante crises, durante problemas econômicos, que somente com a ciência e o conhecimento poderiam superar. Eu digo que essa saída não é uma questão empírica, é uma questão comprovada em todos os locais. Eu espero que os nossos líderes entendam isso, deem uma atenção importante, não somente às universidades, mas a todo esquema de ensino e pesquisa no nosso país, que incluem os institutos de pesquisa muito importantes para o desenvolvimento da economia, que envolve todo o ensino básico e o médio, fundamental para a formação do cidadão, envolve, sem dúvida, o ensino superior. Muito obrigado novamente, obrigado a todos vocês que me ouviram pacientemente e parabéns pela iniciativa de manter a IBPESP sempre ativa. O Instituto está muito bom. Parabéns. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a todo mundo pela presença, pela audiência, por estar nos acompanhando. Dizer que esse vídeo foi totalmente gravado, vai ter uma versão no YouTube, vai ter uma que eu vou fazer edição também, mais para frente, vou disponibilizar isso. Então, quem não teve a chance, né, de poder estar vendo essa interessante exposição do professor Varrão, vai poder ter depois ver isso, no caso aí, offline, né, quer dizer, via o vídeo. Dizer que na quinta-feira a gente vai dar sequência, né, a essa conjunto. A gente vai entrevistar o Gil Giardelli, que é uma pessoa que também faz parte do grupo, é um futurista, uma pessoa realmente que vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer depois dessa pandemia aí. Então, ele vai falar sobre isso. Na sexta-feira, a gente vai ter o web seminário do Paulo Saldiva, que é outro colega nosso também, né? E no sábado, o novo, no caso, diretor científico da FASPESP, que é o Luiz Eugênio, ele também, todos vão ser às 17 horas, também ele vai falar um pouquinho sobre o futuro aí da pandemia dentro da FAPESP. Então, quero contar de novo com todos vocês, agradecendo, desejar a vocês uma boa noite, também ao professor Varrão. Até a próxima, muito obrigado.